Olá novamente. Vamos então agora passar para o capítulo 2 da nossa leitura do Atenados Italiano. Vamos ler a primeira página do capítulo 2 nesse vídeo, que é a página 18. Bom, então vamos para lá. Vamos fazer uma leitura geral e depois comentar ponto por ponto ou linha por linha desse texto, né? Vocês vão perceber de início que algumas palavras estão marcadas em amarelo. Bom, é a minha recomendação para o estudo da metodologia desse livro. Uma das principais, que é assinalar as palavras que são novas em relação ao que já foi visto. Bom, nesse caso, nós vimos apenas um capítulo, né? Então, tudo que for vocabulário novo é importante distinguir visualmente do vocabulário já visto. De fato, essa é uma dica de ouro para se avançar no método desse livro. Bom, foi o que eu fiz aqui e indico para todos fazerem também. Já um alerta em relação a isso é que pode ser que passe desapercebido, que eu perca, né, uma palavra nova e eu não assinale aqui. Portanto, as minhas marcações não serão perfeitas. Com certeza, a esmagadora maioria das palavras novas estão aqui marcadas, mas pode ser que eu perca uma ou outra de vista e, bom, não se acanhe em relação a isso. Vocês vão fazer também, naturalmente, precisam fazer o trabalho próprio de vocês, né? E vocês vão assinalar, vocês é só também, se tiverem dúvidas se o vocabulário é novo ou não, bom, faz o que eu sugeri para vocês, que é imprimir a folha do léxico do capítulo 1, que está disponível para download. E aí é só você conferir, enfim, se a palavra se é a palavra antiga ou não, tá? Uma outra observação em relação a isso é essa lista de vocabulário de fim de página, né, que aparece no final das páginas, que é esse vocabulário grego e italiano. O que é importante perceber é que esse vocabulário apresenta as palavras novas. Então, tudo que está aqui são palavras novas que o livro justamente ajuda com esse léxico. Todas as palavras que estão presentes nesse léxico são novas. Porém, nem todas as palavras novas aparecem nesse léxico. Então, não achem que o trabalho está facilitado, ou seja, é só olhar para esse vocabulário de fim de página que vocês identificarão o que é novo no capítulo. Não é bem assim, porque há palavras novas no capítulo que não estão aqui. Tá? Então, enfim, a prática de leitura desse material mostra claramente que isto não é perfeito, né? Essa correspondência não é perfeita. Mas, de todo modo, vamos ler e comentar essa página. Rodikaiopoulos ekbanei ektu oiko kai kalei ton xantia, hoc xantias doulos estin, iskoros men anthropos, argos de. Ugarponen en men parensten Rodikaiopoulos, nun decadeuten en ton oiko. Ho undikaiopoulos kalei auton kai legei. Eutedero o xantia, diaticateudes, men huto argos istin alaspeuden, ho xantias bradeos, ekbanen ektu oiko kai legei. Diata eike ei huto kalepos, o déspota, ugar argos em mi ala ede speudo, rode de Caiópolis legei, elte deuro caibon. E aí já vai para a página 19. Vamos nos concentrar nessa página. Bom, vamos então comentar um pouquinho o nosso texto aqui, percebendo sempre as figuras, as explicações nas margens das páginas. Precisamos ter uma visão de conjunto para tudo isso, né, para entender o que está sendo contado aqui. Bom, Rodikaiopoulos ekbanei, se nós olharmos para o vocabulário da unidade do capítulo passado, veremos que estudamos um verbo chamado badidzei. Deixa eu colocar aqui. Opa. Nós vimos um verbo. Opa. Aqui não está funcionando muito bem. Isso aqui, só um segundo para ver se isso funciona. Opa. Bom, vamos tentar outro caminho aqui, já que esse não funcionou. Vamos tentar aqui desenhar.
Aqui. Bom, vamos ver aqui. Ah, aqui está melhor. Bom, desculpem a minha letra belíssima. Mas nós aprendemos isso aqui é um acetozinho. Nós aprendemos esse verbo no capítulo 1, que é badidze, que é o verbo caminhar. Bom, aqui é um verbo muito próximo a caminhar, que é o verbo baino. São sinônimos, né? São verbos muito parecidos. E o que Decápolis faz? Ele ekbainei. Esse ek é uma preposição que é colocada no verbo. Ekbaino, ekbainei. Com essa terminação em epsilon e iota, que como vimos é típica do presente indicativo terceira pessoa do singular. Portanto, Rho de Caiópolis é o sujeito da frase, né? E ekbainei está justamente concordando com o sujeito da frase. Ele. E o que ele faz? Ele caminha, sendo que esse caminhar, ou esse andar, que é, portanto, esse nome de badidze, ele é para fora. Essa preposição ek é uma preposição que quer dizer fora, ou desde, quer dizer uma coisa que, que está saindo, né, desde algum lugar, desde dentro para fora. Um pouco essa ideia de ir para fora, essa preposição ek. E junto ao verbo, isso dá essa nuance, né, de caminhar para fora. E a frase grega é até repetitiva, porque depois, se vocês perceberem, tem outro ek aqui. Então tem uma repetição, né? Ekbane ek tu oiko. Essa palavra tu oiko, nós já vimos no capítulo anterior. Oikos é a casa, é a morada. Vimos também o verbo oikei, que é o verbo habitar, morar, né? Da mesma família lexical. Portanto, isso são palavras que nós já vimos. Kai, nós já vimos. Ton xantia, nós já vimos. Kalei é uma palavra nova. Ekbane é uma palavra nova. Aqui nós temos dois verbos, né? Ekbane, que é esse verbo caminhar, ou caminhar para fora, né? Como está a preposição. E kalei é o verbo kaleo, que é o verbo chamar. Chamar alguém, né? Verbo kaleo. Então a frase diz, né? Rodicaiópolis é o sujeito. Rodicaiópolis caminha para fora. Para fora de quê? Para fora da casa. Tu oiku. Caminha para fora da casa e chama, ou seja, o verbo ainda é relacionado a Decápolis, né? E chama Xantias. Ton Xantian. Ou seja, chama seu escravo Xantias, né? Ton Xantias. Percebam a forma do artigo, terminado em ômicron nu, que eu comentei, é típico do acusativo singular, que é o caso do objeto direto. Então, Decápolis chamou quem? Falta justamente o objeto, chamou o escravo Ton Xantian. Notem que a terminação de Xantian é com alfa nu. Bom, nós veremos com mais detalhes um pouco mais à frente essas diferenças de terminações. Por agora, notem que o artigo está no acusativo singular, que é ton. E isso indica ou sugere que o substantivo atrelado a esse artigo também estará no acusativo singular. Por mais que, por agora, a gente estranhe a terminação, porque como a gente viu a terminação em ômicron nu, né? Como antropon, que nós vimos, ou kleron. Mas há outras possibilidades de terminação no acusativo singular, outras possibilidades que são ligadas, por exemplo, ao gênero da palavra ou à classe da palavra, né? Enfim, entraremos um pouco no detalhe sobre isso. Mas, por agora, de fato, é importante perceber como o artigo ajuda a entender, mesmo quando nós não reconhecemos de início a palavra. Então, Decápolis caminha para fora de casa e chama Xantias. Bom, agora Xantias aparece novamente na sentença, sendo que com a terminação distinta. Agora, a palavra Xantias termina com alfa sigma. Bom, e aí é sempre esse joguinho em grego, né? As palavras vão mudando a sua terminação e vão dizendo, olha, agora eu sou sujeito, agora eu sou predicativo do sujeito, agora eu sou um complemento de objeto, enfim. Ela vai fazendo essa dança sintática, né? Mudando a sua função na frase ao alterar geralmente o final da palavra, a sua desinência morfológica. E aqui, geralmente, o artigo acompanha também a mudança. Então, vejam como o artigo também muda. Ro, Xantias. Ora, nós vimos no capítulo 1 que esse ro é justamente o artigo característico
do nominativo singular, ou seja, do sujeito da frase. É a mesma coisa como aqui está Rhoda e Caiópolis, que nós identificamos como o sujeito da frase. Tudo nos leva a crer, portanto, que nós temos aqui uma palavra no nominativo singular, o sujeito da frase. Então vamos ler a frase. Roxantias doulos estin. Doulos, que... Deixa eu só conferir se nós vimos na aula anterior. No capítulo anterior não, é uma palavra nova, portanto. Doulos é uma palavra nova. Vocês marquem aí. Bom, segundo aqui a lista do vocabulário do capítulo 1 não está, então é uma palavra nova. Doulos quer dizer escravo, né? Então, Roxantias doulos estin. Este é o verbo ser, estar, né? Roxantias doulos estin. Xantias é o escravo. Rodolos é o escravo. Ou é escravo. Doulos aqui funcionando como um predicativo do sujeito, né? Roxantias é o sujeito. Doulos é o predicativo do sujeito, é a qualidade do sujeito, né? E, portanto, fica no mesmo caso o nominativo também, singular. Permanece o mesmo caso. Os casos de predicativo do sujeito, a gente vai ver isso com calma, né? Seguem o caso do sujeito no nominativo. Bom, ili Roxantias doulos estin iskoros men anthropos agros de. Bom, aqui, uma vez mais, nós temos uma mistura de coisas que já foram vistas com coisas novas. Iskoros é um adjetivo que nós vimos que quer dizer algo forte, poderoso. Já foi visto na unidade passada. Men anthropos agrons de. Uma informação nova é essas partículazinhas aqui. Men de. Elas funcionam sempre juntas, não, mas muitas vezes juntas. Elas aparecem muitas vezes em par. Men de. O men com a primeira sentença, o de com a segunda sentença. Essas palavras elas querem dizer algo como de um lado, de outro lado. Elas introduzem duas afirmações que se balanceiam de alguma forma, né? Nesse caso aqui, a gente pode traduzir, a gente pode ler, porque a gente conhece alguma dessas palavras. A gente já viu no capítulo anterior. Então, por exemplo, Riskoros men anthropos. De um lado, o homem é forte. De outro lado, argos é um adjetivo que quer dizer preguiçoso. O homem é forte, mas é preguiçoso. Então, tem várias maneiras de traduzir esse mende. Mas percebam que ele cria um leve contraste entre a primeira e a segunda sentença. O homem é forte, embora preguiçoso. O embora, muitas vezes, ele traduz bem o embora do português, né? Traduz bem esse balanço, né? Essa contraposição entre mende. Bom, isso você, na prática da tradução do grego antigo, enfim, dos textos de grego, muitas vezes nem se traduz isso, né? Enfim, é porque aparece repetidamente, né? Mas, como irá aparecer no léxico dessa segunda unidade, que eu também entregarei para vocês, né, quando chegarmos no vídeo final desse capítulo, o mende, bom, quer dizer, a gente pode pensar como isso, de um lado, de outro lado. A frase justamente vai isso, né? O homem, por um lado, é forte, por outro lado, é preguiçoso. O gar pônei, pois não trabalha. O gar pônei. E me pareste Rhoda Caiópolis. Já que não labuta ou não trabalha, se de Caiópolis não está presente. Esse me está inclusive no vocabulário do final da página, né, do pé de página, quer dizer se não. Bom, esse que não confundir com a terminação dos verbos aqui, né? Epsilon e iota, não confundir, aqui é uma palavra autônoma. Esse quer dizer se, é uma condicional, enfim, há outras funções em grego antigo, mas por hora quer dizer se. Esse me é uma outra forma de falar do negativo. É uma partícula negativa, quer dizer não. Nós vimos no capítulo 1 a forma u, uk e ur para o negativo. Tudo isso é a mesma palavra, né? A diferença é que o, do jeito que está aqui, você usa antes de consoante. Com capa, uk, você usa antes de vogal. E com o que, você usa antes de vogal aspirada. Vogal aspirada. Se não sabe o que é vogal aspirada, preste atenção nos sons aqui quando eu leio
as vogais em grego antigo, as vogais que iniciam as palavras. Algumas dessas vogais eu aspiro, eu solto um pequeno som de R. Por exemplo, Ró de Caiópolis. Ró de Caiópolis. É diferente de Argos. Argos. Ou diferente de Ei. Amen. Não há aspiração aqui. Isti não há aspiração. Mas Ró de Caiópolis, sim, há aspiração. Então, essa é a diferença. E por uma questão eufônica, né, de eufonia, se adiciona o que antes das vogais aspiradas. Bom, essa é uma forma de dizer não. Mas no grego antigo há pelo menos duas formas de falar a palavra não. Né? Diferentemente do português, enfim, só tem não. Tem esse me. Mais à frente nós vamos entender quando é usado o ou uk ou uk, né? de um lado, e quando é usado me de outro lado. Vamos entender isso, mas mais à frente isso não precisa ser dito agora. Bom, se não, a de Caiópolis está presente. Parece está presente. Né? Ou seja, ele não trabalha, né? O homem não trabalha se os Xantias, né? Aqui mais especificamente, não trabalha se de Caiópolis não está presente. Né? Um escravo meio um pouco preguiçoso. Né? De Caiópolis calei auton kai legei. De Caiópolis, portanto, chama, o verbo que a gente viu acima, né? O chama, né? O chama ele, o chama, auton, isso aqui a gente viu no capítulo passado. O chama e diz, também já foi visto, kai legei, e diz. Aqui nós temos uma expressão nova, né? Uma palavra nova. Eu te dero. Vem aqui. El te dero. Dero aqui é um advérbio. El te é uma forma imperativa do verbo. Bom, isso tudo isso vai estar no léxico, isso vai estar comentado. Vem aqui, Oxantia. Diati cateudes. El te dero. Vem aqui, Oxantias. Por quê? Diati quer dizer por quê ou por qual razão. Por qual razão? Diati cateudes. Por qual razão descansas? Uma palavra que... um verbo que nós já vimos. Por qual razão descansas? Me ruto argos iste ala spelta. Novamente o não aqui. Aqui quer dizer não. Isti isso é do verbo ser, né? E aqui quer dizer seja. Não seja, né? A forma imperativa também. Não seja tão preguiçoso. Não seja tão preguiçoso. Ruto argos. Não seja tão preguiçoso. Alá, nós já vimos essa palavra, que é o nosso mas, porém, né? Alá speude. Speude é uma palavra, um verbo novo que quer dizer apressar-se. Né? Apressar-se. Ou seja, não seja preguiçoso, mas não seja tão preguiçoso, mas apressa-te. Bom, isso é o mestre, né, de Caiópolis, o déspota, né, o mestre de Caiópolis, falando para o seu escravo deixar de ser preguiçoso. Por quê? Porque justamente Roxantias, que é o escravo, né, Cateudei. Roxantias, Cateudei, que é o que ele está fazendo aqui, né, tá tirando a sonequinha, descansando, e é justamente o que o de Caiópolis não quer, que ele fala. Tanto que ele pergunta, né, Diati Cateudes. Por qual razão? Diati. Por quê? Por qual razão, Cateudes? Descansas. Né? Aqui, com essa terminação em epsilon iota sigma, terminação que vocês vão ver que é característica da segunda pessoa do singular. Porque tu descansas. E é só verificar como termina o verbo aqui. Ro, Xantias Cateudei. Com aquele epsilon iota típico da terceira pessoa do singular. Ou seja, aqui apenas uma concordância do verbo com o seu sujeito, né? A concordância. E o rodulos, o escravozinho, está aqui. A Rho de Caiópolis, ekbanei, ektu oiko. Com essa repetição, é justamente como começa o tópico, né? De Caiópolis saindo da casa. Banei, que é esse verbo para caminhar, andar, similar a baditsei, com esse acréscimo da preposição, formando a palavra só, ekbanei, que é caminhar para fora. Pois bem, e aqui também há uma explicação desse desenho.
essa frase explica esse desenho. A frase diz: Ho mendicaiópolis elaunei tu. Este elaunei, isso tudo é novo, né? Elaunei é uma palavra, é um verbo novo. Ton buon. Rodedulos feren ton arontron. Algumas palavras novas aqui em relação ao que a gente foi visto. Eu estou justamente olhando o léxico do primeiro capítulo, né? Bom, na dúvida é só fazer isso para saber se foi visto ou não. E aqui tem a repetição que eu comentei para vocês do mende, por um lado, por outro, cria uma leve contraposição, né? Então, se por um lado, né, Dicaiópolis Elaunei é Dicaiópolis, está aqui. Esse é Dicaiópolis, esse é Xantias. Como é que eu sei? Porque a frase diz Dicaiópolis Elaunei ton buon. Bom, ton buon, tá aqui o nosso amigo ton buon, né? Tá aqui, até parece com português, né? Ton buon. E o Dicaiópolis está Elaunen. Ele está só guiando, né? Está guiando. Porque, por outro lado, Rodulos, que é o escravo, que é Xantias, ele ferei, que eu penso que a gente já viu esse verbo, né? O verbo carregar, conduzir, pegar, né? Pegar e levar alguma coisa, né? Não é só pegar, você carrega, né? Traz. Ferei to arontron. Ele carrega o arado, né? Arontron, que um substantivo que que é da segunda unidade, um substantivo novo, né? To arotron, que é o arado do boi, né? To arontron. Então aqui nós temos várias palavras novas, né? To arontron, o arado, elaunei, conduzir, ton buon, né? O boi está aqui. E aí a gente distingue um personagem do outro, porque Rodolos, Dulos ou Roxantias ferei ton arontron, enquanto Dicaiópolis elaunen ton buon. São duas atividades distintas, né? Aqui embaixo nessa glosa um comentário em relação ao que eu falei do verbo, né? Rodicaiópolis pros ton dulon legis. Pros ton dulon aqui é uma outra proposição que a gente vai ver mais à frente, mas aqui, bom, tá querendo dizer que Dicaiópolis se aproxima, né, do escravo, do seu escravo Xantias, e diz, leve, diati cateudes, porque dormes, né, porque descansas. Bom, vamos passar para a página seguinte. Só o finalzinho dessa, né? Esse quer dizer portanto, né? Portanto, Xantias. Vejam o artigo e a indicação que agora o Xantias é o sujeito da frase, está no nominativo singular. Observem, mas sem muita preocupação, porque isso vai ficar evidente com o decorrer do texto, né? Mas percebam como o nominativo singular do nome de Xantias é diferente do nominativo singular do nome de Dicaiópolis, que é diferente do nominativo singular de Anthropos, do humano, Anthropos, ou do Kleros. Bom, são formas distintas da mesma função sintática na frase. São sujeitos que estão no nominativo singular. E o que acontece é que o livro vai apresentando justamente diferentes formas, sem muita explicação, e aí vai ter um momento em que você vai tentar de contato com várias formas morfológicas, por exemplo, para o nominativo singular, para o sujeito da frase. E aí, mais à frente, no material, no livro, vai haver uma sistematização disso, né? Vai aparecer algumas tabelinhas mostrando o que é o quê, por que essa forma no nominativo singular é diferente da outra. Bom, mas a ideia do livro é te dar contato com as várias formas e você ir tentando entender como é que elas funcionam sem necessariamente precisar sistematizar a gramática a todo momento. Bom, então eu vou respeitar o fluxo natural da metodologia do livro, né? Então, Xantias. Então, Xantias, bradeos. Bradeos é um advérbio novo, né? É um advérbio novo que quer dizer lentamente. Então, alguma coisa Xantias está fazendo lentamente. Isso vai estar na próxima página. Xantias, portanto, o que ele faz lentamente? Ele faz ekbanei lentamente. Ou seja, ele caminha para fora. Ekbanei ektu oiko, caminha lentamente.
Então, Dicaiópolis caminha... Dicaiópolis não, Xantias, né? Caminha lentamente para fora da casa e diz: Diati, essa expressão que a gente já viu, né? Acabou de ver. Diati ei rutocalepos, ó déspota, ugar a cosemiala ede speudo. Bom, aqui é uma fala do Xantias, né? Do escravo, do doulos. Ele agora está retrucando ao seu déspota, está respondendo ao seu déspota, que é o seu mestre, que é Dicaiópolis. Bom, são as personagens aí da nossa história, né? Está retrucando a Dicaiópolis. E ele diz: Diati, por que eres tão duro? Esse calepos é um adjetivo que nós vimos no capítulo 1, acabei de confirmar aqui, nós vimos no capítulo 1, então vocês são supostos conhecer esse adjetivo. Então ele diz: por que eres tão duro, calepos? Ó déspota, ó mestre. Por que eres tão duro, ó mestre? Ugar argos em mim. Em mim é uma palavra nova, mas esti não é. Deixa eu indicar para vocês agora que a glosa vai ser fundamental. E isso vai ilustrar como é que funciona um pouco a coisa aqui nesse livro, né? Estim já foi visto. Isso aqui é o verbo ser, estar. E aí ele indica que ei, olha a diferença entre ei com acento, com o espírito brando e com acento circunflexozinho, com chapeuzinho. Preste atenção nesse ei. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo fazer isso. Espera aí. Opa. Não. Aqui. Deixa eu ver. Aqui. Consegui. Consegui dar um zoom. Legal. Bom, é isso, gente. Eu não tenho tempo de editar, né? Então o negócio aqui vai ao vivo. Bom, preste atenção que esse ei está com o espírito brando. O espírito brando é isso que tem em cima das vogaizinhas, né? Tipo uma apostrofezinha. Eu não estou conseguindo fazer aqui, né? Eu vou já fazer. Quando eu dou esse zoom eu não consigo. Mas é tipo uma apostrofezinha, isso aqui que vocês estão vendo, virado para o início da palavra. E tem o acento circunflexo em cima. Isso aqui é diferente, eu vou mostrar agora para vocês. É diferente desse outro ei que tem na página anterior, que é esse aqui. Agora eu estou dominando essas ferramentas aqui, ó. Agora ninguém me segura. É diferente desse ei aqui, ó. Ei-me. Minutos atrás quer dizer se, né? É uma condicional em grego antigo, quer dizer se. Aqui no caso quer dizer se não, né? Se não, parece, se ele não aparece. E aqui só há essa espécie de apóstrofe, embora esse termo apóstrofe, enfim, leva a confusão porque isso é outra coisa em grego antigo, mas é esse tracinho assim ondulado que é o espírito brando, né? Nessa posição aqui, tá? Você tem aqui também, ó, em cima do alfa de Argos, você tem aqui também Ekbanei. Bom, isso é o espírito brando. Esse ei do condicional tem apenas o espírito brando e não tem acento. É uma palavra sem acento, tá? Ao passo que aqui, no verbo... Olha só como eu estou fera nisso aqui. Pô, só foi falar, peraí. Perfeito. Ops, dei zoom no nada. Bom, mas ao passo que esse ei aqui tem um acento circunflexo. Isso, por que eu estou gastando tempo aqui nessas miudezas, assim, né? Enfim, tirando o dia de vocês. É porque o acento em grego antigo é importante. Bom, eu estou poupando vocês aqui de regra da acentuação, por que o acento é de um jeito, de outro, enfim. A gente abordará a conta-gotas, né? Gota por gota, esse tema da acentuação. Eu não quero assustar ninguém nesses vídeos. Mas uma das funções, uma das relevâncias de aprender a acentuação em grego antigo é que determinadas palavras só se diferenciam de outras com significados completamente distintos pelo acento. É o caso aqui. Então você tem o ei condicional, quer dizer se, que é uma palavra sem acento, apenas com espírito brando. E você tem essa palavra aqui, que quer dizer eu sou, tu és. Quer dizer, tu és. Segunda pessoa
do presente indicativo do verbo ser. Tu és, tu estás. Esse ei com o acento circunflexo. Vocês veem que a diferença é completamente, né? Enfim, são duas palavras completamente diferentes, com a escrita muito próxima, com a única diferença é a acentuação. Então prestem atenção. Quando aprenderem uma palavra nova, prestem atenção na acentuação dessa palavra. Mesmo que é isso, mesmo que, enfim, você não vai ficar também obcecado e obcecada por saber exatamente onde é que está o acento da palavra. Mas tenha noção, preste atenção no conjunto da palavra, incluindo a sua acentuação, quando vocês aprenderem uma palavra nova, que é o caso aqui o tempo todo, né? Aprender palavra nova. Bom, então, é um pouco como a coisa funciona. Nós vimos estin, que é o verbo ser e estar, e aqui nós vemos mais duas formas, que é a da primeira pessoa do singular, que é em mim, e a segunda pessoa, tu, portanto, eu e tu, que é ei. Em mim quer dizer, portanto, eu sou, eu estou. Ei quer dizer tu és, tu estás. Estin, ele é, ele está, ela está. Então, o fato de que tem... bom, aqui é Xantias falando, né? O escravo falando, como eu comentei, ele está se dirigindo a de Caiópolis. E o fato de que há em mim, aqui na fala de Xantias, já indica que ele está falando em primeira pessoa. Em primeira pessoa. Porque ele diz... Aqui quer dizer eu sou, né? Em mim. Sendo que há uma negação. Preste atenção. Como eu comentei, o quer dizer não. Isso já foi visto no capítulo anterior, né? Quer dizer não. Então, não sou, eu não sou. O em mim, eu não sou. O que eu não sou? Eu não sou, falta um adjetivo aqui, né? Eu não sou o quê? Eu não sou argos. Eu não sou preguiçoso. Mas, eu me apresso, espeudo, a gente acabou de ver esse verbo, que é apressar-se. Eu me apresso, ede, quer dizer imediatamente. Eu me apresso já, imediatamente, eu já me apresso. Então, eu não sou preguiçoso, mas imediatamente me apresso. Bom, logo em seguida vai ter a resposta de Caiópolis, né, como o texto está dizendo. Rode de Caiópolis leg. Bom, de Caiópolis vai responder. Isso aqui a gente vai ver no vídeo seguinte, referente à página seguinte, a página 19. Bom, falando da glosa que está aqui à esquerda. Rode Caiópolis argos estin, ala legei. Uc argos em mi, diati ruto calepos ei. Essa forma como termina, a pontuação como termina, vocês veem que termina com ponto e vírgula, né? Ei. Isso aqui é igual à nossa interrogação, isso é uma pergunta. Ho Xantias argos estin, ala legei. E aqui tem uma reprodução da citação do Xantias, né? O Xantias está falando, né? Ele fala, ala legei. Ho Xantias argos estin, ala legei. Uc argos em mi. Vejam que a negativa, que é u, antes de consoante, que é o caso aqui do gama, é apenas u, o-u. A gente lê u, né? Como se fosse em francês, né? Lê u. E aqui há uma presença do kappa, porque há uma vogal na palavra seguinte. Isso que eu falava há uns 5, 6 minutos atrás. Uc argos, né? E aí se coloca esse kappa aqui, como se lesse com uma palavra só, né? O cargos. Mais fielmente seria isso a leitura, né? O cargos em mi. Diati ruto calepos ei. Bom, se vocês tiverem interesse, curiosidade e disposição, traduzam essas 3 linhas e coloquem no comentário aqui do vídeo, né? Pra gente engajar e dominar o mundo do YouTube com essas aulas de grego, se vocês quiserem. E aí eu posso comentar, enfim. Comentem, traduzam ou comentem o significado dessas 3 palavras, que exploram justamente a diferença entre esti, em mi e ei, né? Esse verbo ser, estar que a gente acabou de ver. Bom, e há algumas coisas a mais também na glosa. Diz, Ho Xantias speudei, kai legei. Xantias apressa-se, né? E diz, kai legei. E aqui abre-se as aspas, né? Ede speudo. Vejam como speudei virou speudó. Spedei virou speudó. Essa terminação do verbo em ômega é típica da primeira pessoa do presente indicativo ativo. O que quer dizer que é eu, né? Primeira pessoa. Então, eu me apresso, speudó. E aqui é
Xantias apressas, né? Se apressa. Então aqui é a terceira pessoa do singular para concordar com Xantias. Mas aqui está concordando com ele próprio, porque justamente ele abriu uma citação e agora ele está falando. Eu me apresso imediatamente, eu já me apresso. Que é precisamente o que está distinguindo aqui o mesmo verbo, sendo que ligado a pessoas distintas. Né? Speudo, primeira pessoa do singular. Speudei, terceira pessoa do singular, isso tudo no presente indicativo ativo. Né? A gente está vendo que, do ponto de vista dos tempos verbais, os usos de grego quase sempre começam com presente, que é mais fácil e mais utilizado. Depois nós iremos ver os tempos do passado, os tempos do futuro, enfim, outras coisas. Bom, essa é a página 18, vamos para a 19. Esses vídeos podem ficar um pouco longos nessas primeiras unidades, mas a expectativa é que, enfim, na medida que a leitura do livro avance, os vídeos podem ficar menos curtos. Porque o que acontece com os primeiros capítulos do livro, ou de qualquer livro de introdução ao grego antigo, é que o início do grego antigo é bastante maçante. No sentido que tem muita coisa para dizer. Tem muita informação para dizer. É tudo novo, né? Como se você entrasse num terreno que você nunca viu. Cheio de prédio, de parque, enfim, às vezes até de bichos, né? Podem ser perigosos, casas, avenidas, e você tenta se orientar nesse terreno sem GPS, tá? Sem esse negócio de Google Maps. Você tenta se orientar nesse terreno. Bom, o início vai ser difícil, porque tudo é novo, então você precisa criar referências do nada. Então, nossa, mas tem uma casa ali, então depois daquela casa amarela tem tal rua que leva a tal lugar. Uma vez que você conhece de maneira pelo menos básica o terreno, tudo fica mais fácil, na verdade, a gente já se familiariza, já não pensa mais nas referências, já se torna, né, aquilo se torna um ecossistema, né, um ambiente conhecido, e aí você perde menos tempo. Com o grego antigo é um pouco assim. Para dar aula, né, o primeiro módulo de grego antigo geralmente tem muita informação, então é sempre difícil para o professor né, decidir, ou para os livros também, né, decidir que informação apresenta para que seja de forma gradual, enfim, sem, né, encher de informação a pessoa e sem assustar os aprendizes, né? Então, de fato, tem muita informação no início, mas depois essas informações se assentam, né? Se assentam, não quer dizer que não tenha também bastante informação depois, né? Mas as coisas se assentam, fica mais lógico. E possivelmente os vídeos serão mais rápidos nos capítulos mais subsequentes, né? Bom, espero eu, senão a gente fica aqui até 2030, né? Mas vamos lá. Bom, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.